A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o tema do seu comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Bezerro de Ouro. Vamos ao comentário. Pois é, nesse nosso comentário, nós vamos ponderar 2 pontos. O primeiro ponto é exatamente sobre as notícias que são divulgadas pelas grandes mídias, e eu vou me referir especificamente ao Jornal Nacional da Globo. Porque e parece que existe uma necessidade de sensacionalizar a guerra entre Rússia e Ucrânia e se posicionando num lado muito claro de fazer com que a sociedade e o mundo, não é, comece a ter uma certa piedade, consequentemente transforma a Rússia no bandido. E colocam informações que, sinceramente, eu não sei qual é a fonte que eles foram buscar. Na notícia de ontem, eles disseram que o trigo, a Ucrânia era o 4º país, aliás, era o primeiro país produtor de trigo no mundo. Bom, não é isso que diz a revista Forbes, não é isso que diz a USDA, que é a Secretaria, é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Ou seja, a Ucrânia está, segundo essas fontes oficiais, está no 4º lugar na produção. Primeira produção de trigo está a Rússia. Depois vem China, União Europeia, vem Índia. Então, uma informação como essa passa imediatamente para o povo e ela tem um impacto econômico interessante. Ela vai fazer exatamente com que o mercado se regularize seu preço de acordo com essas informações, porque o povo está imaginando que no momento que a Ucrânia, por ser o primeiro país, segundo a notícia, que produz trigo, o alto preço e a escassez vai ser maior do que um país que não é realmente, está na 4ª posição. Então nós temos a Índia, nós temos a China, nós temos parte da União Europeia e nós temos aí a Rússia, né? Que não está em guerra com o Brasil, então pode naturalmente produzir. O importante é começar a trabalhar uma política de autossuficiência. Claro que nunca um país vai ser totalmente autossuficiente, mas poderá chegar ao máximo de 70% a 80% de autossuficiência, principalmente na questão agrícola e principalmente no etanol. Não é? Porque apesar do petróleo que não tem um destino apenas no combustível, mas nós não precisaríamos mais de combustível do petróleo para ficar tão dependente. Para se ter uma ideia, se toda a frota dos veículos públicos a nível federal, estadual e municipal rodasse usando só etanol, nós ficaríamos autossuficientes no etanol e não dependeríamos do dólar, do petrodólar, não é? Então parece que esses acordos de petrodólares, que são entre países e negociatas, faz com que transfiram informações equivocadas para o povo. A outra questão é o que diz especificamente, literalmente, o bezerro de ouro. Ora, o que é o bezerro de ouro, né? Bezerro de ouro é exatamente o ídolo, né, que foi criado através de um acordo judaico-cristão, que foi criado por Arão, né, segundo a literatura cristã. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, que foi receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, então forçara Arão a criar um ídolo que reconduzisse ao Egito, onde eles haviam sido escravos. Aí veja que coisa interessante. Os bolsonaristas que fizeram a campanha receberam um adjetivo, né, um apelido de gado. E aí o que é que ocorre? O MEC sendo saqueado, sendo roubado. Os vídeos, o áudio é bem claro
é crime por improbidade administrativa, é tráfico de influência e o saqueamento da educação, que precisa mais de educação nesse país, aliás, de qualquer planeta, do que igreja. Igreja é um refúgio espiritual. Tem que acabar com essa ideia de que a igreja se transforma em um negócio. E o cara pede, para poder criar um cinturão de apoio partidário e político ao presidente da República, ele pede ao presidente que o ministro da Educação encaminhe primeiro 15 mil reais para abrir a porta. Não é nem para resolver a situação e doar dinheiro aos prefeitos. 15 mil. E depois é que eles pedem 1 quilo de ouro. Que por baixo está 305 mil reais 1 quilo de ouro. Isso aí é corrupção da pior espécie. Da pior espécie, não é? Que nós estamos vivenciando, que não vivenciamos em nenhum momento da democracia brasileira. Podia ter pior, mas desse nível absurdo, onde o presidente determina, eu quero o meu amigo aqui, ele só vai através dele. E aí, claro, que é o bezerro de ouro, não é? Que fazem parte exatamente do que chama-se evangelismo, que também é conhecido como evangelicalismo, né? Que é um cristianismo evangélico, que é um movimento cristão protestante que surgiu exatamente no século XVII, depois da chamada Reforma Protestante. Então o que é que ocorre? Dinheiro para construir igreja? Não precisa, não deve, não tem sentido. Eu até admito a possibilidade das igrejas se terem um terreno público, talvez, né? Mas dinheiro da educação para construir igreja, sabe quantas o déficit de creche no Brasil, o déficit em escolas públicas, municipais e estaduais que dependem da política econômica do MEC? Então isso é um escândalo e gravado ao áudio. Isso era no outro dia, claro, passado pelo processo da veracidade do áudio, despachar, tirar imediatamente o presidente da República e principalmente o ministro, porque o ministro está recebendo ordem de alguém e esse alguém é a autoridade maior. Então, corrupção clara, saqueamento claro do desvio do objetivo de tratar a educação como se fosse um negócio e não uma política pública de construção social. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 53 minutos. 1h53 em Caruaru. Nosso ouvinte já pode participar conosco aqui a partir dos nossos canais, seja o WhatsApp ou as mensagens via YouTube da Rádio Cultura ou mesmo Facebook, André. Mensagem aqui do Elias Serafim. Boa tarde, André e Dido. Professor, o que o senhor acha, aqui nas palavras do Elias, da palhaçada da UESC, uma entidade de forte cunho partidário, onde deveria, de forma alheia a partido, defender o interesse dos estudantes? A deputada Bia Kicis, presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, entrou com uma representação no MP contra essa, nas palavras dele, idiotice. Eles estão revoltados porque as bolsas que mantinham esses inertes nas universidades, só comendo o dinheiro do governo sem produzir nada de interessante, estão sendo pouco a pouco cortadas. Olha, primeiro, você acha que bolsa é o quê? Você acha que bolsa de estudo, bolsa de pesquisa produz material? Não! Produz conhecimento. Bia Kicis não tem moral nenhuma para discutir educação. Começa por aí, tá certo? A questão de qualquer representatividade estudantil está defendendo o estudante, as políticas escolares e outra coisa, se tomar partido é democracia. As pessoas não são obrigadas a seguir o partido do presidente de uma associação, por exemplo. Eles não podem, naturalmente, forçar. Mas as bolsas não produzem o que você chama de produto, porque na sua cabeça
E de 90% da população, trabalho é aquele que gera um produto. Não é. Trabalho também é aquele que gera conhecimento. Isso chama-se intelectualidade. E tudo que você vê ao seu redor foi produzido quando se pensou, quando se pesquisou, para que depois fosse materializado. Vamos trazer mais mensagens por aqui em nossos canais da Rádio Cultura. Muito obrigado pela audiência. José Pedro Pontes, deixando aqui boa tarde pra gente, acompanhando a nossa programação. Aqui ele faz um comentário que eu vou passar para o professor aqui, obviamente, mas eu creio que de repente o nosso ouvinte aqui esteja talvez equivocado. Colocou assim: boa tarde, eu fico surpreendido ao ver o professor citar a Bíblia, se ele não crer muito. Não, professor, responda, se eu tenho o direito de responder. Não, vou responder. Primeiro, o que é crer para você? Segundo a Bíblia, a fé é o firme fundamento daquilo que não se prova e a prova daquilo que não se vê. E um detalhe, eu nunca falarei daquilo que eu não tenho conhecimento. Como eu posso falar da literatura cristã se eu não a ler? Como é que eu posso especular sobre um assunto se não tiver conhecimento dele? Então, quando eu uso a Bíblia, eu estou exatamente dando a resposta no espaço e no campo que o pastor lá do Milton Ribeiro atua. Eu não posso discutir ou debater com alguém que tem uma religião sem entrar no universo dele, mostrando que o universo dele pode ter incoerência daquilo que ele pensa. Isso independentemente de fé. Eu estou discutindo literatura cristã, eu não estou discutindo fé. Vamos lá com mais. Deixa aqui um abraço ao pessoal que está acompanhando a gente mais uma vez aqui. Muitas mensagens chegando em nossos canais da Rádio Cultura. Esse aqui é o Rony Barros, não é o Rony Filho, não. Esse é o Rony Barros. Apesar de que o Rony Filho também tem Barros no sobrenome dele. Exato. Mas esse aqui é outro, viu? Esse aqui é outro cidadão que está acompanhando a gente. Tem mais mensagem por aí, André? Maviaério Barbosa, boa tarde. Professor, o senhor com sua vasta experiência acha que essas pessoas serão punidas devido a esses escândalos? Eu não acredito. Se fosse em país sério, talvez sim. Olha, a crença, né, que nós temos de que ele vai ser punido é que nós quanto sociedade, temos que buscar, forçar para que sejam e provocar os instrumentos de controle sociais, principalmente os instrumentos jurídicos. É preciso forçar para que isso ocorra. Não é? Claro que nós, pela referência que nós temos no país, onde a justiça de vez em quando ela trabalha de maneira contrária, nós temos que acreditar. Eu acredito que vai acontecer alguma coisa, no mínimo a queda do ministro, porque não se sustenta mais. Porque se o presidente continuar com esse ministro, tem que ser colocado os dois para fora. E aquelas pessoas que diziam que esse governo não tem corrupção, agora vocês querem o que mais? Trazer aqui o boa tarde, o abraço do Fábio Nunes, acompanhando a gente aqui na escuta e na audiência. É o Irã Braddock e o Universo Braddockiano. Muito obrigado pela audiência também aí. Aqui o Paulo Roberto, boa tarde, professor Carlos. É muita coincidência esse governo honesto pagando propina para essas santidades de pastores. É muita cara de pau aqui, na opinião do Paulo Roberto. Olha, as religiões naturalmente se transformaram numa indústria de fé. Estou me referindo em regra. Claro que deve ter exceções, mas isso está muito claro. Porque no momento que alguém recebe salário, comodidade material para pregar, ele está sendo funcionário. Ele está defendendo o seu bolso, o que ele pensa quanto sustentabilidade econômica. Agora, e tem mais, eles vendem um produto que, primeiro, para um povo que não sabe se vai, que é o paraíso, não é? E um local que ele nunca foi. Então é muito fácil trabalhar vendendo sonho. A gente manda um abraço para os ouvintes. Maria do Socorro está acompanhando nossa programação também aqui. Muito obrigado, Maria do Socorro, pela participação, pela audiência, que as ponderações sempre importantes. E assim, né, André? Desde que essas ponderações elas sejam dentro concordando ou discordando, mas dentro ali de uma linha de respeito, são sempre muito bem-vindas. Tem que respeitar, né? Tem vários lados políticos, por exemplo, esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direito.
centro-direita, perdão. Aí tem comentarista que... Tem até pessoas apolíticas. Exatamente, exatamente. Por exemplo, teve uma mensagem criticando a UESC. E agora o Santos do Salgado está dizendo: viva a UESC, viva a liberdade de expressão. Olha aqui o ouvinte lá de Diadema. Ah, que coisa boa. Tá lá em São Paulo, ó, em Diadema, acompanhando a gente. É o Abílio Manuel da Silva. Muito obrigado por nossa audiência, acompanhando a gente no Facebook da Rádio Cultura. Lorinaldo aqui da Vila Nossa Senhora das Graças, também o Renato do Vassoural, o Zé Leno. Agradecer a participação dos nossos ouvintes e também do professor Carlos Silva. Isso, professor. Muito obrigado por mais uma ótima participação. Eu que agradeço. Até segunda-feira, Dido Montenegro. Até segunda-feira, André Santiago. E até segunda-feira, ouvintes do Cultura Informa.